Esparta. Esparta era uma das estados mais importantes da Grécia Antiga e era famosa por suas proezas militares. Os hoplitas espartanos profissionais e bem treinados, com seus distintivos mantos vermelhos e cabelos compridos, eram provavelmente os melhores e mais temidos lutadores da Grécia, lutando com distinção nas principais batalhas contra o exército persa nas Termópilas e Plataia no século V a.C. A cidade de Esparta também estava em constante rivalidade com as outras grandes cidades gregas de Atenas e Corinto e se envolveu em dois conflitos prolongados e extremamente prejudiciais, as guerras do Peloponeso de meados do século V a início do século IV a.C. Esparta na mitologia. Na mitologia grega, o fundador da antiga cidade foi Lacedemônio, filho de Zeus, que deu seu nome à região e o nome de sua esposa à cidade. Esparta também foi um importante membro da força grega que participou da Guerra de Troia. De fato, o rei espartano Menelau instigou a guerra depois que o príncipe troiano Paris sequestrou sua esposa Helena, oferecida a Paris pela deusa Afrodite como prêmio por escolhê-la em um concurso de beleza com as deusas Atena e Hera. Helen foi dito ter sido a mulher mais bonita da Grécia e as mulheres espartanas em geral, gozava de uma reputação não apenas pela boa aparência, mas também pela independência espirituosa. Estabelecendo domínio regional, Esparta estava localizada no fértil vale de Eurotas da Lacônia, no sudeste do Peloponeso. A área foi colonizada pela primeira vez no período Neolítico e um importante assentamento desenvolvido na Idade do Bronze. Evidências arqueológicas, no entanto, sugerem que a própria Esparta foi um novo assentamento criado a partir do século X a.C. No final do século VIII a.C., Esparta subjugou a maior parte da vizinha Messênia e sua população foi feita para servir aos interesses espartanos. Esparta assim passou a controlar cerca de 8.500 km² de território, tornando a polis ou cidade-estado a maior da Grécia e um importante ator na política grega. Os povos conquistados da Messênia e da Lacônia, conhecidos como Perioikoi, não tinham direitos políticos em Esparta e eram frequentemente obrigados a servir com o exército espartano. Um segundo e inferior grupo social eram os zilotas, trabalhadores agrícolas semi-escravizados que viviam em propriedades de propriedade de espartanos. Intermediário entre os zilotas e os Perioikoi foram os zilotas libertados ou neodandeis. Os cidadãos espartanos não se dedicavam às atividades agrícolas, mas dedicavam seu tempo ao treinamento militar, caça, guerra e política. Os zilotas podiam ficar com uma porcentagem da produção que cultivavam, mas também eram regularmente expurgados para mantê-los firmemente em seu lugar social e também podiam ser recrutados para tarefas militares em tempos de guerra. A relação entre cidadãos e helotas era desconfortável e às vezes havia revoltas, principalmente no século VII a.C., que contribuíram para a derrota de Esparta para Argos em Isia em 669 a.C. Esparta se vingou de Argos em C545 a.C., mas depois perdeu uma batalha com Tegeia pouco depois. Esta instabilidade regional trouxe a Liga do Peloponeso, C505 a 365 a.C., que era um agrupamento de Corinto, Elis, Tegeia e outros estados, mas nunca Argos, onde cada membro jurava ter os mesmos inimigos e aliados de Esparta. A adesão à Liga não exigia o pagamento de tributo a Esparta, mas sim o fornecimento de tropas. A Liga permitiria que Esparta estabelecesse a hegemonia e dominasse o Peloponeso até o século IV a.C., além da política local. A partir do século VI a.C., Esparta começou a ampliar seus horizontes, por exemplo, criando uma aliança com Creso da Lídia e enviando uma expedição contra Polícrates de Samos em C525 a.C. Rivalidade com Atenas, Tebas e Corinto. Esparta, sob Cleomenes, C520 a 490 a.C., derrubou os tiranos de Atenas, mas a democracia resultante acabou com quaisquer ambições espartanas na cidade. Esparta foi, no entanto, um aliado de Atenas na defesa da Grécia contra a invasão do rei persa Xerxes, e lutou com distinção nas Termópilas em 480 a.C. e em Plateia um ano depois. De 480 a 460 a.C., rivalidades regionais e revoltas pelos zilotas danificaram Esparta e o pior se seguiria quando a rivalidade com Atenas se desenvolveu nas guerras do Peloponeso de C460 a 446 a.C., e novamente de 431 a 404 a.C.
As longas guerras foram prejudiciais para ambos os lados, mas Esparta, com alguma ajuda persa, finalmente venceu o conflito quando Lisandro destruiu a frota ateniense em Aigospotamia em 405 a.C. A posição de Esparta como a cidade-estado número 1 na Grécia, porém, durou pouco. As contínuas ambições espartanas no centro e norte da Grécia, Ásia Menor e Sicília mais uma vez arrastaram a cidade para outro conflito prolongado, as guerras coríntias com Atenas, Tebas, Corinto e Pérsia de 396 a 387 a.C. O resultado do conflito foi a paz do rei, onde Esparta cedeu seu império, para o qual ela, de qualquer forma, carecia do aparato burocrático necessário para administrar adequadamente ao controle persa, mas Esparta foi deixada para dominar a Grécia. No entanto, tentando esmagar Tebas, Esparta perdeu a batalha crucial de Leuctra em 371 a.C. contra o brilhante general tebano Epaminondas. Tebas então anexou partes da Messênia e Esparta tornou-se depois disso apenas uma potência de segunda classe. Depois de desafiar brevemente o controle macedônio no século III a.C. e ser sitiada por Pirro em 272 a.C., Esparta nunca recuperou sua antiga glória e foi obrigada a se juntar à Confederação Aqueia em 195 a.C., sob o controle romano. Esparta foi autorizada a deixar a Confederação em 147 a.C., o que desencadeou a Guerra Aqueia. No entanto, como uma cidade livre no mundo romano, as coisas melhoraram para Esparta, e a cidade desfrutou de boas relações com seus conquistadores, mas o fim finalmente chegou para Esparta em 396 AC, quando o rei visigodo Alaric demitiu a cidade. Governo. O sistema político espartano era incomum, pois tinha 2 reis hereditários de 2 famílias separadas. Esses monarcas eram particularmente poderosos quando um deles liderava o exército em campanha. Os reis também eram sacerdotes de Zeus e se sentavam no conselho de anciãos conhecido como gerousia. Este órgão era composto por 28 homens com mais de 60 anos que ocupavam o cargo por toda a vida. A gerousia liderou a Assembleia de Cidadãos, provavelmente propondo questões sobre as quais votar, e também foi a mais alta corte de Esparta. A Assembleia, Ecousia, se reunia uma vez por mês e era aberta a todos os cidadãos que votavam pelo simples método de gritar. Havia também um comitê executivo de 5 éforos, eforoi. 2 dos éforos também acompanharam um dos reis em campanha. Não se sabe ao certo como esses diferentes elementos políticos interagiam, mas claramente era necessário um grau de consenso para que o aparato estatal funcionasse. Também pode explicar a reputação de Esparta como um estado conservador lento para tomar decisões em política externa. Sociedade. Como todas as sociedades gregas, Esparta era dominada por cidadãos do sexo masculino e os mais poderosos deles vinham de um seleto grupo de famílias. Esta era a aristocracia fundiária e, após as reformas creditadas a Licurgo no século VI a.C., ou mesmo antes, os cidadãos não podiam se dedicar a atividades agrícolas, esse era o destino dos zilotas, mas tinham que se dedicar ao treinamento atlético e militar e política. Os zilotas não podiam possuir propriedades, portanto, não podiam se tornar cidadãos plenos, e essa falta de mobilidade social voltaria a assombrar Esparta nos séculos posteriores. Reduzido por guerras constantes nos séculos V e IV a.C., os hoplitas espartanos, Homoioi, tornou-se perigosamente pequeno em número, 8.000 em 490 a.C., a 700 em 371 a.C., tanto que os soldados não espartiados tiveram que ser alistados e sua lealdade e interesse nas ambições de Esparta eram questionáveis. As mulheres na cidade-estado de Esparta tinham uma situação melhor do que em outras cidades gregas. As mulheres espartanas podiam possuir propriedades que muitas vezes ganhavam por meio de dotes e heranças. De fato, as mulheres espartanas se tornaram os membros mais ricos da sociedade, pois seus homens foram mortos nas muitas guerras e, eventualmente, controlaram 2/5 da terra espartana. Além disso, as mulheres espartanas também podiam se movimentar com razoável liberdade, podiam praticar atletismo, feito-nos como os homens, e até beber vinho. Todas essas liberdades seriam inaceitáveis em outras polis gregas. Havia estrangeiros, xenoi, na sociedade espartana, mas estes não eram tão bem-vindos quanto em outras cidades-estados, e aqueles que viviam em Esparta às vezes eram expulsos à força por seus anfitriões excessivamente desconfiados e às vezes positivamente paranoicos.
Exército espartano. Para todos os cidadãos espartanos, havia uma forte ênfase no treinamento militar e na vida frugal em refeitórios comunitários, onde comidas simples, como cevada, queijo, figos e vinho, eram a norma. A partir dos 7 anos de idade, os homens tinham uma educação militarista conhecida como AG, onde eram separados por faixas etárias e viviam em quartéis. Esses jovens seguiram um rigoroso treinamento atlético e militar que se tornou ainda mais exigente a partir dos 20 anos, quando ingressaram em refeitórios comuns, sitium, onde muitas vezes estabeleceram relações homoeróticas com cidadãos mais velhos e experientes. Este treinamento duro resultou em um hoplita profissional exército capaz de manobras de batalha relativamente sofisticadas e os tornou temidos em toda a Grécia, um fato talvez evidenciado pela notável falta de fortificações de Esparta durante a maior parte de sua história. Uma característica peculiar dos espartanos e seus militares era a grande importância dada às questões de religião. Como disse Heródoto, eles consideravam as coisas dos deuses mais pesadas do que as coisas dos homens. Sacrifícios pré e pós-batalha eram uma característica comum da guerra grega em geral, mas o exército espartano deu um passo adiante e sacrificou antes de cruzar rios, por exemplo, e até se recusou a mobilizar o exército se um importante festival religioso estivesse em andamento. Famosos episódios em que os espartanos colocaram a religião acima da guerra e até a crise nacional foram na Maratona e nas Termópilas durante as guerras greco-persas. Na primeira batalha, os soldados espartanos chegaram tarde demais para ajudar as outras cidades gregas e na última mobilizaram apenas uma força simbólica, pois se sentiram compelidos a celebrar primeiro o festival Carneia em homenagem a Apolo. O exército hoplita espartano, no entanto, mostrou ao resto da Grécia o caminho a seguir para um maior profissionalismo militar e considerando a imagem icônica de hoplitas destemidos e disciplinados com mantos vermelhos e escudos lambda, para os gregos, admirando os romanos e até o filme do século XXI frequentadores, Aqui é Esparta.